vai equalizar com a mesa do lado ali, que teve os probleminhas técnicos, tá? E então a gente vai iniciar agora, tá? Então, um grande prazer estar recebendo o Marcos Fidela Pereira, né? Amigo de muito tempo, né? Meu orientador de mestrado, né? E a Valesca Forte Oliveira, né? Da UFSM, o Marcos é da PUC de Porto Alegre, né? A Valesca, que é da UFSM, que também é um afeto antigo, né? Participou da minha primeira banca, né? Do meu primeiro orientando, então tem todo um afeto na mesa, né? Então, eles vão discutir, então, a subjetivação e os limites da democracia no século XXI. Tá bem? Quem vai começar, Marquinhos? Valesca? Sim, eu agora eu vou ter que tomar um fôlego depois dessa gargalhada do jogo. Bom, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu estava dizendo ao Roger que eu gostaria muito de ter acompanhado todo o colóquio. Eu acho que os debates devem estar sendo, né, super interessantes desde o início, e as mesas, né, muito potentes, as pessoas que vieram, assim, acho que imagino que devem ter trazido os trabalhos também, né, apresentados. Mas eu quero começar agradecendo o convite, né, e a possibilidade de estar com essas duas grandes pessoas e amigos, né, porque hoje, quando a gente fala afeto, assim, para uma apresentação, a gente não é uma palavra que sai assim, como qualquer palavra, que realmente hoje a gente ter nas nossas relações atuais dentro das instituições, pessoas que a gente considera colegas, mas colegas que têm afeto, né, onde a gente se afeta, é de uma outra ordem, de uma outra, né, e acho que é da ordem de um evento como esse, que nos faz pensar algumas questões. E esse tema foi esse meu grande amigo que estava dando risada no início. Nós começamos brincando, que ele pergunta assim para mim no meio de eu acho que eu estava no meio de uma aula e eu vi assim Vilela chamando, né? O Roger gostaria de um título para a mesa, né? E rapidinho, ele é bom dos títulos também, mas depois eu me dei conta da loucura do tamanho do título, né? Então, eu fiz uma reflexão, tentei fazer uma reflexão um pouquinho, eu quero dizer até da onde eu estou falando, conversando, botando um pouco a discussão do Foucault, com inspiração Foucaultiana, né? Eu acho que rapidamente, eu acho que é importante a gente também se apresentar, porque o Roger disse assim, a Valesca foi do meu primeiro orientando aqui. Eu fiz o meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul coisa horrível, agora vamos dar as datas. Eu fiz em 91, né? Século passado, Marcos. Olha como nós somos do século passado. E eu fiz com uma Foucaultiana, né? Então eu entrei para trabalhar com uma discussão, mas eu tive uma orientadora, uma grande Foucaultiana, que foi a professora Marisa Eziric, que depois foi trabalhar mais ligada à psicologia, e hoje faz cursos sobre Michel Foucault em algumas livrarias de Porto Alegre. Seguidamente ela, né? Então eu acho que essa cultura, né, de provocações e na época, inclusive, era um par muito forte. A gente foi muito influenciada por um par. Na época ainda não era muito Deleuze, era Guattari e Foucault, era o par, né, Marcos? E o Marcos foi também, agora eu vou fazer umas ligações que eu acho que são da ordem dessa apresentação dos afetos. O Marcos foi um colega, um grande amigo, assim, que a gente se aproximou nessas questões de bancas e de cursos. Ele começou a ir a Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e os primeiros cursos, inclusive, assim, para apresentar a produção do Michel Foucault,
aos meus orientandos, e no fim, naquela época, não eram os meus orientandos, a gente abria muito para todo o programa, né? As pessoas hoje lembram assim, o Vilela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em Foucault aqui na Federal em 97, 98, né? Olha só, 98, então, os primeiros orientandos que a gente tinha nessa... Mas eu trabalho com um grupo que tem 25 anos na Federal de Santa Maria, que é um grupo que trabalha com o referencial do imaginário, né? E no campo do imaginário, a gente conversa, a âncora é Castoriadis, mas a gente conversa, né, continua conversando com autores que são autores, né, clássicos e contemporâneos, que ainda tem muito, né, a provocar o pensamento, porque esse campo do imaginário é um campo transdisciplinar. Ele é um campo de conversas e é um campo que tem derrubado fronteiras, né, de autores, por exemplo, que não são colocados, não foram no passado, foram até contemporâneos, mas não foram colocados em diálogo, né? E eu tentei fazer um exercício aqui de pensar com os dois, né? E até um outro vai entrar de vez em quando com alguma, né? Trazendo um pouco esse tema que é o tema da subjetivação e os limites da democracia no século XXI. Tema que a gente, eu acho que vai gastar mais tempo com vocês depois. Eu acho que nós vamos trazer aqui algumas provocações para a gente pensar com vocês, né? E entre nós também, aqui, nós podemos nos provocar, né? O que está acontecendo nessa construção, especialmente nesse contexto que a gente está falando de Brasil. Mas, então, a gente até combinou aqui que a gente não vai, assim, gastar todo o tempo nessa questão das nossas provocações, das nossas falas, mas a gente quer muito também abrir esse debate e ouvir a reação de vocês, como é que vocês... Então eu vou pedir licença para mim ler, porque nessa questão também algumas vezes vão entrar autores, citações, então assim, eu não vou falar, né, de como eu estou agora aqui me apresentando, tá? Eu vou seguir então a leitura do texto. Eu começo então dizendo que é muito bom, né, estar aqui, agradecendo especialmente na figura do Roger a ideia, né, e a possibilidade de poder compartilhar com vocês nesse colóquio, né, numa inspiração Foucaultiana que nos provoca a pensar o tempo presente. Pensar, como nos disse Carlos Drummond de Andrade, que o tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. Por outro lado, é tempo de rupturas, de ruídos. Uma flor nasce na rua, uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Pensei junto com Marcos por onde andaríamos nessa mesa e acabamos numa ideia de pensar um pouco sobre o projeto de democracia que estamos construindo. A partir dos seus limites, talvez possibilidades. Ao nomear, concordando com Vilela, percebi o tamanho da questão que me coloquei. Já disse, né? Mas o que trago é uma tentativa de colocar em debate, então, dois autores âncoras, né? O Foucault conversando um pouco com Castoriadis e os dois tentando nos provocar a pensar, então, esse tema. Começo com uma provocação de Castoriadis, onde afirma: de fato, uma nova sociedade só pode nascer se ao mesmo tempo e no mesmo movimento novas significações aparecerem. Quero dizer, novos valores, novas normas, novos modos de dar sentido às coisas, às relações entre seres humanos e à nossa vida em geral. No que a isso se refere, o que acontece com a sociedade contemporânea? Por um lado, vemos uma série de tentativas visando pôr em funcionamento novas formas de vida. Essas tentativas sempre começaram pela contestação do que existia. Foi e continua sendo o caso de quando os trabalhadores lutam contra os ritmos impostos, contra as condições de trabalho, contra a lógica neoliberal de um capitalismo tardio, subjetivando e invadindo até mesmo o nosso sono, como aponta Jonathan Crane, quando afirma
que hoje, mais do que pensar sobre o funcionamento e os efeitos particulares de novas máquinas ou redes específicas, importa avaliar como a experiência e a percepção estão sendo reconfiguradas pelos ritmos, velocidades e formas de consumo acelerado e intensificado. Essa obra dele se chama 24/7, né? Que é a nossa forma de viver as 24 horas e as 7 dias da semana, né? Sendo completamente invadido por demandas que são da ordem do dia inteiro, que acabamos levando para o sono e para o sonho. Tá? É uma obra que quem ainda não conhece, ela é assim, talvez ela intensifique o que a gente já imagina que esteja acontecendo, né, na nossa subjetivação. Sigo com Castoriadis quando aponta: esse movimento é bem mais amplo, mais profundo que os movimentos explícitos e organizados que presenciamos nos últimos 10 ou 20 anos. O movimento das mulheres é aquele que começa no último terço do século XIX e por meio do qual as mulheres começam a poder entrar na educação superior, modificam a relação com o marido, companheiro, os filhos, adquirem direitos políticos, etc. Movimento coletivo muito importante, muito difuso. Os nomes que podemos vincular a ele, nomes de pessoas ou nomes de movimentos aparentes, localizados e datados, são a menor parte da questão. A parte realmente importante, aquela que realmente mudou a sociedade em que vivemos, foi sua parte anônima. O mesmo aconteceu com os jovens que traduziam, que continuam traduzindo todos esses movimentos, quer se trate do movimento das mulheres, dos jovens, dos ecologistas, e eu acrescento das ocupações, né? Acrescento aqui conversando com ele. Podemos agrupá-los sob a égide da mesma significação. Movimentos a favor da autonomia e voltados para ela. Movimentos que colocam em discussão as relações de poder, figuras como verticalidade, horizontalidade, né? Nós vimos nas ocupações, são postas nos cenários das ruas e das instituições. São tentativas, são de diferentes categorias de pessoas que visam deixar de se submeter à instituição da sociedade, tais como lhes é imposta, e modificá-la. Ora, diz ele traz. Ora, essas modificações não só acabaram como criaram novos problemas. O que era inevitável, assim como era inevitável que não se restringissem simplesmente a modificações da instituição familiar. Isto é algo que se nota facilmente porque essas modificações da instituição familiar põem rapidamente em questão uma grande quantidade de outros aspectos da vida na instituição da sociedade. Por exemplo, o trabalho das mulheres, educação, habitat, etc. Há, portanto, esse movimento de criação de novas normas, ou, em todo caso, de contestação, de destruição das antigas normas, que tendem ao mesmo tempo para uma criação positiva. Nessas novas formas do vivido, somos provocados a pensar no desmonte da lógica binária, da lógica do terceiro excluído. Mas observamos também o aspecto trágico da época contemporânea, o movimento contrário, no mesmo movimento contrário. Esse contrário, que não é, estou citando ele, tá? Como se pensaria tradicionalmente o movimento fascista. Não há fascismo nas sociedades ocidentais. Quero dizer, um movimento fascista é importante ou chances históricas de tal movimento. Não há nem mesmo, entre aspas, reacionários. Ninguém ousa ou quer ser chamado de reacionário. Todo mundo é partidário do progresso. Portanto, progressista. E como esse progresso é sempre a mesma coisa, é a simples conservação, no nível mais profundo que existe. O verdadeiro lado negativo é o que faz mais de 20 anos que chamei de privatização dos indivíduos. As pessoas abandonam todos os territórios coletivos, recolhem-se à sua existência individual ou microfamiliar,
Não se preocupam com nada que vá além do círculo muito estreito dos interesses pessoais. Esse movimento é estimulado pelas camadas dominantes, a sociedade de consumo. Desculpe, não há evidentemente nenhuma conspiração, apenas a dinâmica do sistema. A sociedade de consumo é isso. Compre um aparelho novo de televisão e cale-se. Compre um novo modelo de carro e cale-se. Mesmo a suposta liberação da sexualidade vai em parte nesse sentido. Você quer sexo? Pois bem, nós lhe damos sexo. Nós lhe damos um monte de pornografia e fim. Também é assim no plano econômico. Mas também é assim no plano político e é o que exprime a burocratização da vida coletiva. Confie em nós. Somos os especialistas, os técnicos. Somos o partido que defende seus interesses. Somos o presidente que você elegeu. Somos o governo que você levou ao poder. Portanto, confie em nós e nos deixe agir. No fim de 4 ou 7 anos, você verá os resultados. Tudo isso estimula a apatia dos indivíduos. Tudo isso destrói o espaço público como espaço de atividade coletiva por meio do qual pessoas tentam tomar nas próprias mãos seu destino. Há, portanto, essas duas tendências contraditórias. Diante dessa situação, não se trata de dar demonstrações de otimismo ou de pessimismo. Trata-se de deixar as coisas claras, de tentar ajudar as pessoas a agir, a lutar e a ir além da apatia. Esse é um seminário que ele construiu em 87. Né? Ora, essa apatia, ou antes esse desinteresse pela verdadeira coisa pública, pela coisa política, manifesta-se às vezes de modo bastante inesperado, adotando a aparência do seu contrário. Fecho então a citação dele. Mas na invenção de outras formas, temos outras tribos, criando espaços de compreender a política, a micropolítica, onde a questão do outro na sociedade pode tornar-se o desafio do exercício tanto da alteridade, tá, quanto da discriminação, da demarcação de fronteiras e a manifestação do ódio. Interrompo aqui um pouco o meu diálogo com ele, com Castoriadis, e mesclando com meus apontamentos o que temos presenciado em nossos cotidianos. Não temos o fascismo como sistema, mas temos comportamentos fascistas. Tá? E aí que eu interrompo ele. Onde o ódio ao outro manifesta-se com autoria assumida e anonimamente. Temos presenciado como um comportamento e como um sintoma. E a ele voltaremos mais adiante conversando com Foucault. Christian Dunker, no seu livro Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, nos provoca. Examinemos agora como a antiga ideologia, voltada para as massas, dependente das grandes narrativas e de sua falsa universalidade, transformou-se, graças à dialética digitalis do neoliberalismo, em uma política de grupos, com suas demandas particulares, sem que o conceito de classe tivesse a menor chance de sobrevida. Os grupos, categorias ou demais formas sintéticas de organizar a experiência empírica são eles mesmos forças políticas como efeitos de linguagem para as políticas de sofrimento. Perdeu-se nesse caminho uma ideia recorrente entre os continuadores de Freud, ou seja, a de que existem coletivos que não funcionam nem como massa, nem como grupo. É o caso que Bion chamou de grupo de trabalho, que Pichon designou grupo operativo, orientado para a tarefa, e que Lacan nomeou como transferência de trabalho. Salta aos olhos a recorrência da expressão trabalho, entre autores de linhagens psicanalíticas tão distintas, indicando exatamente o tipo de relação contra-alienante que se pode esperar da prática ou da ação de um coletivo,
neste caso, mais apropriadamente chamado de classe. A grande intuição transversal aqui é de que não precisamos ser iguais para fazer algo juntos. Essa é também uma condição da intimidade como experiência produtiva de indeterminação. Mais do que isso, é quase uma regra. Quanto mais nos preocupamos com quem nós somos, menos nos orientamos para o que queremos. Aqui precisaríamos distinguir noções que operam separadamente no funcionamento dos coletivos: demanda, transferência e identificação. Ernesto Lacroix mostrou como o significante flutuante e equívoco de uma mesma demanda comunitária é essencial para a organização de movimentos sociais. Esse significante, como bem ilustram movimentos como o espanhol Podemos ou o brasileiro Passe Livre, tem uma duração específica, correspondendo a um agenciamento contingente. Ao contrário dos grupos definidos por uma identidade de gozo, eles têm uma data de término e envolvem um princípio de autodissolução. Grupos organizados pela demanda podem ou não estar articulados, como um sujeito suposto saber. Neste caso, está implicada uma indeterminação do sentido, ou, como diria Badiou, de percurso de verdade, dos significantes da demanda. Um coletivo como esse terá por característica manter aberto o sentido de seus significantes constitutivos, como democracia, justiça, igualdade, enfim. O interesse dessa distinção é que coletivos formados em torno de transferências ou de demandas são grupos de baixa densidade identitária, ao passo que aqueles que se definem por identidades são politicamente muito mais perigosos. Justamente porque a identidade é algo que precisa ser permanentemente reposto e confirmado. Dissociados de demandas e de transferências, grupos de identificação, também chamados por Freud de paróquias, tendem ao efeito entrópico da autopurificação disciplinar. Quando só resta ao revolucionário ser revolucionário, ele se afasta da transformação do mundo e começa a se esgueirar para a comparação com seu próximo em busca de saber quem é o mais revolucionário. E ainda confundirá crítica com denúncia. Acasalamento ideal para que o masoquismo do eu se junte ao sadismo do super-eu, produzindo e reproduzindo a culpa. E a culpa é um afeto de baixa potência transformativa. Aqueles que lidam com catástrofes, tragédias e situações de vulnerabilidade social estão advertidos de que quando se constituem grupos à base de identificação com a condição de vítimas, o processo tende a se tornar mais longo e às vezes insolúvel. É assim que se criam formas de vida condominiais, à esquerda ou à direita, com os mesmos costumes narcísicos: essencialização de si, moralização das escolhas de gosto, crítica permanente do desvio, purificação íntima da própria subjetividade, seleção contínua dos que podem e os que não podem participar, da grande imagem que define quem é nós. Covardia na relação com a própria palavra, valentia segregatória. Para a mentalidade particularista, sua própria opinião carrega um a mais de valor cujo compartilhamento é problemático, gerando identificações narcísicas cada vez mais segmentadas e condomínios cada vez menores e mais exclusivos. Mas reconhecemos o valor estratégico de lutas de grupos, historicamente silenciados no nosso país como valor estratégico. Estratégico aqui eu estou usando entre aspas. Quer dizer, aqui que uma política exprime um desejo de empoderamento de minorias historicamente silenciadas. Contudo, estratégico quer dizer também provisório, contingente, útil em determinado contexto. Quem diz estratégico diz também subordinado a uma política. Trago Michel Foucault para o cenário do debate, esticando o pensamento.
com um termo que diz da condução dos homens na sociedade, o termo conduta. Apesar de sua natureza equivocada, talvez seja ele um daqueles que melhor permite atingir aquilo que há de específico nas relações de poder. A conduta, diz ele, é ao mesmo tempo o ato de conduzir os outros, segundo mecanismos de coerção mais ou menos estritos, e a maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto de possibilidades. O exercício do poder consiste em conduzir condutas e ordenar a probabilidade. Neste campo de conduzir condutas é que se insere a originalidade da racionalidade neoliberal. A vinculação entre as instituições e a vida dos indivíduos foi cada vez mais a se perceberem como capital humano. Uso aqui Dardo e Laval, que são dois autores inspirados, né, na produção de Michel Foucault. Essa é a governamentalidade neoliberal que será assim concluída por Dardo e Laval, quando dizem: governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa conduta é tanto para aquela que se tem para consigo mesmo, quanto aquela que se tem para com os outros. É nisso que o governo requer liberdade como condição de possibilidade. Governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade. Isso é agir ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que esses venham a conformar-se por si mesmos a certas normas. A lógica neoliberal necessitou que esse homem fosse pensado como empreendedor. Mais do que na vida econômica, esse empreendedorismo é pensado como a capacidade de cada sujeito de se tornar empreendedor, nos diversos aspectos da sua vida, ou até mesmo de ser o empreendedor de sua vida. As redes sociais dão um bom exemplo, retrato dessa faceta do homem empreendedor na mídia. Todos temos que mostrar as melhores qualidades, mostrar as capacidades, estar sempre feliz, fazer coisas descoladas, sob o risco de ser encarado como um fracassado na vida social. Oscilando entre a depressão e a perversão, o neossujeito, segundo Dardo e Laval, é condenado a ser duplo, mestre em desempenhos admiráveis e objeto de gozo descartável. Como referência para a sua obra, os autores se usam de Foucault, particularmente do Nascimento da Biopolítica, né? O curso de 78 e 79, e segundo eles, o conceito de racionalidade política que adotam foi elaborado pelo filósofo a partir de suas perspectivas sobre a governamentalidade. Assim, é apresentado um plano de análise escolhido para o uso do neoliberalismo. Trata-se, diz Foucault, em resumo, de um plano de análise possível, o da razão governamental, isto é, dos tipos de racionalidade que são empregados nos procedimentos pelos quais se dirige, através de uma administração de Estado, a conduta dos homens. Uma racionalidade política é, nesse sentido, uma racionalidade governamental. Para Foucault, o jogo do mercado não abre um espaço para que o Estado atue. Ambos, mercado e Estado, estão imbricados em uma mesma política, nos mesmos mecanismos de governo. Ao contrário, cito, ela constitui o indexador geral, sobre o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as ações governamentais. É necessário governar para o mercado, em vez de governar por causa do mercado. Nas brechas que vão produzindo outras subjetividades, ou no caminho de outras subjetivações, reconhecemos a potência do Foucault da ética e da estética da existência. Esse que percorre o governo de si e dos outros pela liberdade, e como bem puderam relatar alguns dos seus interlocutores, exercitou os seus lampejos de fúria e indignação contra comportamentos, práticas e manifestações que pudessem configurar uma vida fascista. Em territórios onde a democracia vai sendo construída a duras penas e sob a ignorância de saberes e produções de invisibilidade de saberes, muitas vezes ancestrais e originários, vamos nos confrontando cotidianamente com comportamentos, mentalidades classistas, racistas, né, de toda a ordem, homofóbicas, nesse cenário de profundas desigualdades,
a subjetivação vai sendo confrontada nas suas possibilidades de ampliar